juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Pensamentos, televisão e ideoplastia. No livro Em Ação e Reação, o instrutor Silas comparou as funções da televisão às do pensamento e ressalta, na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espaço, em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitindo por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam o espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza, e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Em seguida, Silas lembrou que, após a morte, no mundo espiritual, a criatura desencarnada utiliza um corpo muito mais plástico e influenciável, o perispírito. Como consequência, as criações menos construtivas podem levá-la a um cativeiro muito mais longo, na companhia de todas aquelas outras criaturas que vivem os mesmos pesadelos e enganos. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Isso pode ser visto no livro Mecanismos da Mediunidade. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira de hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Isso pode ser visto em mecanismos da mediunidade. Ideoplastias. Para maior compreensão de qualquer fenômeno de transmissão mediúnica ou anímica, é importante lembrar a ideoplastia, através da qual o pensamento pode materializar-se, criando formas de duração variável, conforme o grau de permanência na onda emitida. Assim, muitos fantasmas das casas mal assombradas são ideoplastias ou formas pensamentos que desafiam o tempo e teimam em permanecer nesses locais, tal a força da onda com que foram emitidas pelos ex-moradores. Eu detalho aqui, não são fantasmas reais, são mentais, são formas pensamento. Atentem para o detalhe. Continuando. Não se pode esquecer que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção, conforme ensina Albério no livro Em Domínios da Mediunidade.
como as partículas do pensamento são passivas diante do sentimento que lhes dá forma e natureza para o bem ou para o mal, é fácil concluir que as ideias têm as características dos sentimentos que as produziram. Ernesto Bozano, em seu excelente Pensamento e Vontade, em sua página 5, na edição em caso, acentua: nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Gustave Gelei ressalta também o valor da ideoplastia, afirmando ser ela moldagem viva feita pela ideia. Isso pode ser visto no livro Pensamento e Vontade. No mesmo livro, Ernesto cita Annie Besant e Leadbeater em Truth Forms. É o livro Formas Pensamento, meus amigos, que está aqui disponível para quem quiser. Podem buscar aqui no canal que vocês vão encontrar. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória, tal como o pó de licopódio, que, colocado sobre um disco sonante, dispõe-se em figuras geométricas, sempre uniformes em relação das notas musicais emitidas. Se retornarmos a que André Luiz fala sobre o tálamo, no seu capítulo 5, e também sobre as funções da epífise, no livro Missionários da Luz, em seu capítulo 2, vamos ver que o corpo mental entra em conexão com essas importantes estruturas do diencéfalo. Assim é que a epífise, ou glândula pineal, concentra e traduz as radiações mentais e depois as distribui através do tálamo. Desse modo, a mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Bozano ressalta que as formas pensamento podem ser observadas através das fotografias, uma vez que elas podem impressionar a chapa. O coronel Albert de Rochat obteve várias dessas fotos em experiências com a médium Eusápia Paladino, relatadas nos Anales de Ciências Psíquicas, em 1908. Isso está nos anais citados por Bozano. Hernani Guimarães Andrade, em artigo na Folha Espírita, relata as pesquisas desse tipo de sensitivo, TED sérios, realizadas pelo parapsicólogo J. Eisenbud, dos Estados Unidos. TED sérios fixa a objetiva de uma câmera Polaroid e, ao mesmo tempo, pensa intensamente em uma dada imagem. Durante alguns segundos, ao revelar-se a foto, encontra-se a imagem pensada. No mesmo texto, Andrade relata as investigações feitas também por Eisenbud e pelo casal Walter e Mary Jo Opfro. Perdoe-me, por favor, a pronúncia. Com o sensitivo japonês Masuaki Kiyota, com resultados positivos. Isso está no livro Alucinações e Visões, artigo em Folha Espírita, outubro de 87. Tem razão Bozano quando afirma que o fenômeno da fotografia mental dos vivos demonstra que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras. As ideoplastias são, portanto, fundamentais para se entender o fenômeno da transmissão mediúnica e, consequentemente, o mecanismo do processo obsessivo. O hipnotizado, no caso médium, contempla as imagens que lhe são sugeridas pelo hipnotizador, o espírito. Por assim mesmo, nos fenômenos de auto-hipnose, como nos processos de imersão da personalidade do passado, vivendo um estado alucinatório que não é fruto da sua imaginação, mas que ele é passado por sugestão.
Nos casos de hipnose, a mente do sujeito, governada pelo hipnotizador, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado, aí plasmando o quadro sugerido, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e som respectivos. O sensitivo contemplará o quadro sugerido com todas as minúcias. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo, ela é imprópria, porque não se trata de um devaneio ou ilusão. Isso pode ser visto em mecanismos da mediunidade. Há muita alucinação, assim considerada, quando se trata de projeção de mentes conturbadas e enfermiças em autêntico fenômeno hipnótico, qual acontece nos espetáculos de televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real. Através da conjugação de ondas, o quadro sugerido pela mente do magnetizador é captado e trabalhado pelo magnetizado, de modo a que não se pode considerar como alucinação tal fenômeno. Nos círculos de magia, esse processo é largamente empregado desde longa data. Nesse caso, a mediunidade é rebaixada a processos inferiores e deixa-se aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quanto se permitem vampirizar, gerando obsessões com psicopatologias as mais diversas. Isso pode ser visto em mecanismos da mediunidade. Como se vê, há uma reflexão natural e incessante entre os cérebros que se afinam, mas não apenas de forma negativa. Desde tempos imemoriais, os espíritos superiores transmitem às humanidades da Terra, tanto encarnadas quanto desencarnadas, as ideações progressistas, as noções de civilização mais apurada. Foi assim que essas mesmas entidades superiores, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, transmitiram noções que, aos poucos, foram se concretizando no solo do planeta, disciplinando as criaturas, indicando caminhos a serem palmilhados. O que vale dizer que o progresso orientado consoante o princípio de ordem que vige em todos os caminhos do universo. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado circuito de forças. E pode ser visto no livro Evolução em Dois Mundos, que lembro mais uma vez, está lido e comentado aqui no canal. Foi um prazer a companhia de vocês. Eu os aguardo no próximo capítulo.